Continuando o nosso vídeo, aqui nós vamos estar nas configurações do nosso sistema. A gente pode pressionar o botão direito do mouse e ele vai girar na nossa área de trabalho, né? E eu pressionando o esquerdo ele gira, tá? Então, se você pressionar o direito, ele molda a peça e pressionar o esquerdo, ele gira na área de trabalho. E aqui está a mágica do sistema NC, né? Então, aqui nós vamos ter que utilizar um tipo de fatiador, né? E pode ser o Cura Engine, Slicer 3D, 3R, Prusa Slicer. A gente vai usar o Cura, que é o padrão mesmo, é o mais básico por enquanto. Dentre as opções aqui também, observe que a gente tem tipo de aderência, aba ou jangada, é como que a gente vai criar uma estrutura de primeira camada para a peça ficar fixa. A qualidade aqui é referente a quantas lâminas que nós vamos executar. E o suporte também, dependendo do sistema, se ele tiver uma elevação de profundidade, de altura, pode ser que tenha necessidade de colocar suporte. As configurações expressoras no vídeo anterior, Max V2, a gente já abordou, né? Vai ser característica de cada impressora. E dentro dessa estrutura nós vamos ter velocidade também e a densidade do enchimento, quanto de enchimento que você vai querer estar na sua peça. Se nós clicarmos em configuração, abre-se uma nova configuração, né? Em que aqui tem um sistema de qualidade, né? Que a gente fala que são as lâminas, né? Que vai aí de 0,1 milímetro até 0,3. Conforme a gente discutiu, tem muita diferença, né? Imagina você pegar 1 milímetro e dividir em 10 vezes. Então tem muito problema de empenho, muito problema da própria peça, né? Então são uma das dificuldades da impressora 3D. É como se fosse, a gente já discutiu isso algumas vezes, mas é um pouco artístico esse trabalho, tá? É uma combinação aí de técnica de engenharia com técnica de processamento e com essa capacidade também de fazer esse acabamento, tá? Aqui são as opções. De acordo com as opções, você vai ter essa estrutura inicial, que nem vocês podem pesquisar também, de primeira camada, tá? A primeira camada é um pouco menor normalmente que as camadas superiores, e ela que vai determinar, é a camada mais importante, a camada que mais vai dar aderência e que mais vai conseguir fazer a qualidade do seu processo. Você pode editar, né? Tá vendo aqui, ó, eu clico no 0,2, eu podia mudar para 0,15 aqui, tá bom? Normalmente a gente põe 70% da altura da camada, essa primeira camada. Até a largura você pode mudar também na primeira camada. Dentro da estrutura tem sistemas de preenchimento, suporte, como é que vai funcionar, o tipo de jangada se você pedir também, como que vai estar trabalhando nessa estrutura. Na parte da extrusão, né? Tem o âmbito, né, da velocidade, distância de retração, salto em Z. Aí cada sistema você vai ter que estudar, né? Isso aqui é o código padrão de start, então que nós vamos editar depois. E aqui que está toda a nossa estrutura, né, da nossa situação. Na outra aba aqui também nós temos impressão tem a de filamento, né? Que vai ter o input do diâmetro do filamento, o fluxo, né, em porcentagem, a temperatura de impressão que vai variar de acordo com o seu material, se vai ser ABS ou PLA ou qualquer um outro. A temperatura da cama também é função do seu material que você está utilizando. Velocidade de ventoinha de refrigeração, se vai ter ou se não vai ter. E é por aí que nós estamos mexendo. Então, basicamente aqui, ó, nós vamos utilizar, né, o ABS, ele vai pegar aquele input automático. Nós vamos pegar uma velocidade aí vai variando, né, de 27 milímetros por segundo até 70, depende muito da sua habilidade, de como é que você está trabalhando. E a densidade também vai influenciar no tempo, né? Então, na hora que a gente vai fatiar com essas configurações, vamos configurar com 0, 10, que vai ser uma qualidade muito grande, né? A gente vai fatiar, automaticamente ele vai te dar o tempo total, olha para você ver, 10 horas e 52 minutos, porque eu usei uma qualidade muito grande, te dá também o tanto de filamento que vai ser necessário, né? E ele vai gerar o código G-Code, né? Olha aqui, ó, o G-Code ele está ali gerado com todos os pontos, então ele vai fazendo aquelas camadas, né? Na realidade é como se você é o inverso da fresadora CNC do torno, em vez de você tirar você está depositando, né? Mas a lógica é muito parecida. Então se a gente vier aqui com uma qualidade 0,3 milímetros e fatiar, vamos ver o tempo de processamento, também mudou bastante, né? 3 horas e 39 minutos. Da mesma forma, né, você aumenta a velocidade, aí tem que ver se a máquina vai ter uma condição estrutural que vai te permitir
melhorar isso, vai diminuindo e aí você vai ajustando do jeito que você desejar. No caso da nossa impressora, que está com problema, nós temos duas cabeças de usinagem, de impressão, nós vamos ter um problema aqui no código, que é o setup da extrusora. A gente está usando a extrusora 1, mas na verdade tem que ser a 2. A extrusora 2 vai chamar T1, tá? Ela não chama T2, não, é T1 pelo programa. Então a gente tem que pegar aqui e modificar onde tiver T1, a gente vai ter que colocar T0, a gente vai ter que colocar T1, tá bem? E aqui nós vamos ter, extrusora 1, T1, né? E descendo aqui, a gente vai ler, olha que interessante, a cama com 110 graus Celsius, está certo. Você vai fazer uma verificação desse código, se esse código está certo. Espera a extrusora, reseta, limpa o bico. Aí estão todos os códigos, muito código, né? Para fazer uma coisa até simples, né? E aí, onde que está a temperatura dela? T1, certo. Eu acho que eu substituí todos. Aqui, essa aqui está errada. T0, T1. Liga extrusora a 190 graus. Aqui eu tinha que modificar também. Aí na hora que nós vamos exportar esse gráfico, a gente clica em gravar aqui, automaticamente você vai achar, né, o pendrive, tudo bem? Normalmente a gente coloca o pendrive para não ter que ficar aqui e salva como projeto eixo usinagem. Eixo impressora. Então ele vai gerar um G-code. Esse G-code ele é um arquivo tipo texto, né? Que nós vamos ver aqui que vai ser aquele texto lá e ele vai ler toda essa estrutura e vai começar a usinar. Usinar não, fazer impressora 3D, né?